E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui compartilhar de alguns sintomas que demonstram que os nossos hormônios estão em baixa, está ruim, que precisamos fazer a reposição hormonal. Então, eu anotei aqui alguns dos sintomas que eu sentia e eu não sabia para onde ir. Eu não sabia o que fazer, porque até eu entender sobre os hormônios demorou bastante. No entanto, eu tô com 52 anos e tá esse ano que eu comecei a repor os meus hormônios de uma forma certa, que não me prejudicasse. E eu quero compartilhar aqui, porque eu vejo que muitas pessoas não sabem que às vezes o que ela tá passando, o que ela tá sentindo, pode ser simplesmente a falta de um hormônio. Então, hoje eu vou falar sobre os hormônios. Eu sei que existe muitas coisas que pode acontecer com o nosso corpo e fazer com que a gente não se sinta bem, mas os hormônios eu vou te contar, viu? Quando você entender sobre isso, quando você se cuidar, repondo seus hormônios, você vai ver o que eu tô falando, você vai entender e vai falar como eu tenho falado, hormônio é vida. Então, olha só, antes de eu começar a reposição hormonal, eu passava por muitas coisas que eu ia buscar ajuda com os médicos tradicionais e infelizmente era medicação em cima de medicação e exames e alguns tratamentos, eu não tinha resposta que eu gostaria de ter, porque eu não tinha noção que era esse negócio de reposição hormonal. Até porque eu sempre ouvi do ginecologista, de endocrinologista, que se eu fizesse isso, eu poderia ter câncer, porque a minha mãe, eu venho de uma família com caso de câncer, eu tive um tumor na hipófise também, então eles já tinham medo de me passar os hormônios, e tá tudo bem, então não vamos repor. E tudo que eu sentia, muitas vezes também eles diziam, é tua idade, é assim mesmo, quando você vai ficando mais velha, você vai ficando com esses sintomas mesmo, né? E isso faz parte da vida, como se eu tivesse, assim, o que eu entendia, hoje eu entendo, né? Assim, é bom você ir se acostumando, porque daqui pra frente é cada vez pior e não tem solução. Mas é mentira, tem solução sim. Tem como a gente viver bem enquanto a gente estiver nessa terra, né? Então tem muitas coisas que nós podemos fazer a nosso favor, que nos faz ter uma qualidade de vida e desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Em Oséias 4:6, a palavra do Senhor diz assim: o meu povo padece por falta de conhecimento. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Aqui tá falando de um relacionamento com Deus, de entregar a vida para Deus e buscar conhecer a palavra, porque a palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará. Falando da verdade que é Jesus. Ele é a verdade que nos liberta, que nos salva, que nos reconecta ao Pai. Mas falando aqui do nosso dia a dia, a gente também pode dizer que quando você busca conhecer a verdade sobre as coisas, sobre a vida, sobre o que passa com o teu corpo, você busca entender o que está acontecendo, busca ouvir um profissional. Se você não sentiu confiança e segurança, procura ouvir outro, não ficar só em uma fala, porque muitas vezes eles falam de algo maçante que acontece e que eles aprenderam sobre aquilo e ficou naquilo mesmo, não foram buscar a causa daquele problema. Então, eu quero te contar o que eu sentia. Marquei aqui algumas coisas que acontecia comigo e pode ser que esteja acontecendo com você e é um alerta para que você procure ajuda, tá? Olha só, eu sentia, em primeiro lugar, eu sentia um cansaço fora do normal. E eu não dormia, era um absurdo. Eu lembro que o meu genro ainda falava, quando eu ia pra casa dele, ele falava assim: Nena, você não dorme. E eu falava assim:
Pois é, eu não durmo. Só que chegou um tempo, e assim, até então eu achava que eu era forte, que no outro dia eu dava conta, mas eu comecei a observar em mim que eu não dava conta de como eu poderia dar, ou como eu deveria. E aí, com o tempo também, você vai ficando mais velha, e aí você vai vendo que o quanto que faz falta você dormir. Eu cheguei a um tempo que eu comecei a ficar pirada, porque eu dormia 2 horas. Se eu dormisse direto 2 horas, era muito. Eu acordava muitas vezes à noite, e eu comecei a conversar com alguns médicos que diziam que aquilo não era normal. E aí que você vai começar a estudar um pouco e ver o que está acontecendo. Mas enfim, o sono era muito ruim, perda de massa muscular tremenda. Eu pegava em mim, eu tava toda mole assim, absurdamente mole, derretendo mesmo, né? O rosto, perda óssea, né? Muitas. Eu tinha também as dores no corpo todo, dor muscular nas juntas, ansiedade, insônia, retenção de líquidos. Não, olha, para emagrecer era uma tristeza. É claro que junto com os hormônios tem a inflamação do corpo por conta da alimentação que a gente faz, mas é um ajudando o outro, né? Uma indisposição, inflamação do corpo todo, né? Como eu já disse. Muito ondas de calor, que eu tinha uma coisa horrível, a pele seca, a pele tão seca que ficava craquelada. Às vezes eu olhava assim, nossa, eu me sentia craquelada. Não, o pé, meu Deus do céu, eu ia fazer a unha, eu tinha uma calosidade no meu dedo que não, creme nenhum ajudava. E olha que eu comprava os cremes bons, o que a manicure falava para usar, a pedicure, a podóloga também falava para usar, eu fazia tudo o que ela falava, mas o problema não estava naquele tratamento que eu estava dando. Eu precisava descobrir o que estava causando aquilo, e era a falta de um determinado hormônio. A queda do colágeno, que faz a gente envelhecer, né, muito rápido, então é uma queda absurda do colágeno. A gengiva, que fica muito sensível, né? A gente tem muito risco também de periodontite, que dá, né, na nossa gengiva, na boca, nos dentes, né? Imunidade baixíssima, fadiga, cansaço. A pele não tinha brilho nenhum também, né, gente? Agora tem um pouco até de oleosidade, mas não tinha nenhum brilho. O metabolismo do cálcio, risco de osteoporose, isso causa também. Inclusive, eu fazia densitometria óssea todo ano. Graças a Deus eu nunca tive nada relacionado aos meus ossos, porque até por conta da cirurgia que eu tinha feito, que também é uma longa história, mas tem a ver com a falta de hormônio que eu tive. Talvez não, tenho certeza, hoje compreendendo sobre os hormônios, eu tenho certeza que esse tumorzinho que eu tive na hipófise, eu não teria operado se eu tivesse feito a reposição dos meus hormônios. O que faltava em mim não era, o que faltava em mim era reposição hormonal, porque um tumor é uma inflamação e eu estava muito inflamada. Anemia, porque falta vitaminas também, né? As vitaminas do complexo B, e a gente acaba tendo anemia, queda de cabelo, nem me fale queda de cabelo, gente. Se eu soubesse de muitas coisas que eu sei hoje, talvez eu teria mais cabelo. Por quê? Conforme vai passando os anos, os nossos cabelos vão caindo, os folículos vão atrofiando, vão ficando mais fininhos os nossos cabelos, a ponto de fechar aquele folículo. Então, ele fechou, ele não vai crescer mais cabelo ali, não vai nascer. Se eu soubesse de algumas coisas que poderiam me ajudar, com certeza, hormônio, alguns produtos naturais que hoje eu também
acabo usando, né? E que eu sei que faz muito mais efeito do que os medicamentos sintéticos e não causam dano nenhum para nossa saúde. E eu acredito que eu teria até um pouquinho mais de cabelo. Mas enfim, isso é um assunto para uma outra hora. Quando eu encontrei uma médica, um médico, um protocolo que eu vi que podia me ajudar, eu fui atrás e conversando, falando para essa médica do que se passava comigo. Ela falou: o seu caso é muito simples, é falta de hormônio. Eu falei: então vamos fazer essa reposição hormonal. Falta de hormônio e algumas vitaminas, tá? Por isso que eu falei da vitamina B12, porque aconteceram muitas coisas que eu não tinha. Fui fazer o meu exame de vitamina B, eu não tinha vitamina, tava lá, ultrapassou o chão já, né? Tanto a vitamina D, a B, quanto a D. Então, no primeiro momento, foi isso que eu fui fazer. Foi repor os hormônios e essas duas vitaminas, que é a vitamina D e a vitamina B, que assim, tava osso. Claro que tem muitas outras coisas, muitas outras suplementações que depois eu comecei a fazer também, porque é muita coisa, gente. E não é muita coisa só relacionada aqui nesse momento. Eu já tinha feito muitas coisas antes, só que eles tratavam, davam uma solução imediata ali para uma dorzinha, para, né, apagar o fogo que estava pegando ali naquela hora, mas não descobriam a causa. E a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi fazer essa investigação e descobrir que o que estava faltando em mim era o hormônio. Então, por que eu tô falando sobre os sintomas com você antes? Porque se lá atrás todos esses sintomas que eu tinha, se eu soubesse, tivesse ouvido de alguém que tinha passado por isso, que, né? Eu tenho certeza que o caminho seria bem mais curto para que eu resolvesse a solução do meu, para que eu desse uma solução para o meu problema. E aí, diante de tudo isso que eu falei aqui, eu comecei a minha primeira receita, prescrição, foram de hormônios e vitaminas. E eu confesso para você que no primeiro momento, assim, na primeira semana, eu já deu um up na minha vida, assim. É uma coisa tão sensacional que acontece na vida da gente, que você tem vontade de sair gritando para todo mundo ouvir. E eu confesso que muitas pessoas me ouviram, porque a sensação, o bem-estar, a vitalidade, a vontade de viver, a vontade de tudo era tão grande, era tão diferente do que eu estava vivendo há muitos anos, porque esse meu problema hormonal começou muito cedo. Eu comecei com 35 anos, já comecei a ter essa baixa hormonal. No entanto, com 37 anos, deu início a minha menopausa, uma menopausa precoce, mas que eu não entendia nada. Para mim tava, sabe, não tinha a preocupação, porque o que eu falava para os médicos, eles não me davam uma instrução, não me davam uma direção do que eu devia fazer, só falava: ah, seus hormônios estão baixo, ah, você não pode repor, não sei, mas, sabe? E talvez por confiar no que eles estavam falando, eu não fui investigar. Ah, por que que não posso? Por que o que que eu poderia fazer para melhorar então, né? Eu não fui pesquisar, apesar que acho que não tem muito tempo que começaram a falar muito mais sobre os hormônios, porque acredito que esses médicos integrativos começaram a pesquisar e ver que não está de acordo com as coisas que eles ouviam, e houve um despertar em algum médico que não baixava a guarda para aquilo que era proposto e imposto aos médicos formados por aquele livro, que teriam que seguir aquilo, exatamente aquilo. Hoje em dia nós temos médicos pesquisadores que olham para o ser humano como um todo, e é uma bênção que
ainda bem que existem médicos interessados em buscar uma solução para o nosso problema, descobrindo a causa. Bom, como nós sabemos que envolve muitas coisas e nós não temos controle sobre essas outras coisas, eu descobri o protocolo do Dr. Marco Botelho e hoje eu sou uma paciente dele, assistida por uma doutora que, se vocês precisarem do contato, é só me chamar que eu vou passar. Eu vou deixar, esse vídeo vai estar no YouTube, mas eu vou deixar no meu Instagram, lá no destaque, o contato, e vocês podem me chamar lá que eu respondo o que vocês precisarem. E falando em hormônios, hoje chegou o meu kit final de ano, ó. Aqui está o kit da minha família, ainda não abri. Esse é para minha família toda. Inclusive envolve aqui, tô levando até umas vitaminas para os meus filhos, porque vitamina D e B é sempre bom. Tá repondo. Eu tenho aqui um kitzinho, tá? São algumas vitaminas e alguns hormônios. Então, os principais deles eu vou falar para você, que eu separei aqui, que foram os primeiros que eu comecei a usar para dar um up, né? Então, para resolver tudo isso aí que eu te falei de babado que acontecia comigo, eu comecei a usar testosterona, progesterona, estradiol, vitamina D e vitamina B12 e ocitocina. Eu nem sabia que existia essas coisas, gente. Sabe quando você tá desanimada, caída, sem vontade de nada, usa ocitocina e te dá um up, dá vontade de fazer as coisas, dá vontade, te dá alegria, te dá prazer em fazer e viver a vida. Então, essa testosterona, ela diminuiu aquela fadiga, aquele cansaço, as dores nas juntas. A progesterona ajudou no meu sono, na minha ansiedade. Eu só vou falar bem rapidinho assim, tá? O estradiol, gente, estradiol é vida. Minha pele ficou hidratada. A vitamina D também, gente, vitamina D é vida. Imunidade, dá um up, sabe? A vitamina B, a vitamina B, ela também te dá esse up, né? Porque você fica, se você tá anêmico, às vezes desnutrido, é uma das coisas que te dá uma caída ali, né? Um baixo astral. Enfim, esses foram os hormônios que eu comecei a utilizar para me dar esse ânimo, essa vontade de viver a vida conforme eu estou aqui para viver, desfrutar dos meus dias, viver um dia bom, né? A gente sabe que nós vamos ter babados e babados, sim, gente, vamos ter. A vida não vai ser só coisas boas, vão ter os momentos ruins também, mas para que a gente enfrente esses momentos ruins, para a gente enfrente os desafios da vida, nós precisamos estar firmes, fortes, saudáveis, com ânimo, com vontade de ir à luta, de não ficar desanimado, deitado no sofá, morrendo, sem ânimo, sem pique, sem vontade de namorar, sem vontade de passear, de ir numa festa, não quer saber de nada, né? Então, é um tempo sem vontade de servir o nosso próximo, né? Então, olha, gente, é tanta coisa boa que acontece na vida da gente, simplesmente porque a gente está cuidando da nossa saúde, dando para o nosso corpo o que está faltando nele. Se a gente tá com fome de comer comida, tá faltando comida no nosso corpo, nós vamos lá e comemos, nos alimentamos e boa. Estamos com sede, se a gente bebe água, mata a sede. Se estamos sem hormônio, repomos hormônios e fica tudo ok, tá bom? Então, eu espero que, através desse vídeo, dessas informações, desperte você para levantar daí dessa cama, desse sofá, sair dessa esmurecida que você tá, desse desânimo total, dessas dores horrorosas, dessa obesidade, né? Obesidade no corpo, na mente, na alma, porque a gente fica obeso de todos os lados.
Então, precisamos cuidar, né, do corpo, da alma e do espírito. Então, hoje eu vim falar desses hormônios e no próximo vídeo a gente compartilha de mais coisas boas que têm acontecido, vivendo e aprendendo. E eu sei que se eu te soubesse do que eu estou falando para você hoje há mais tempo, eu não teria com 52 anos começado a me cuidar, gente. Pelo amor de Deus, é muito tarde. Eu não me conformo, sério. Eu não me conformo que eu demorei tanto para descobrir uma coisa tão simples. Então, eu espero que você que tá com 25, com 35, com 45, ou até mesmo com 52, né? Tá tudo bem. Ou mais, importante que ainda dá tempo, né? Se tiver com mais também, tá tudo bem, dá tempo de se cuidar. Tá bom? Então é isso. Eu vou, mais uma vez, né? Vou te pedir, se você for novo aqui, se inscreva no meu canal. Curte, compartilhe, comente, faça pergunta, o que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu busco a ajuda dos universitários, e é isso, olha, e bora estudar, bora aprender, porque quem aprende não depende, e aí a gente aprende para poder compartilhar de coisas boas com as pessoas, para que todos possam ter a oportunidade de viver bem, tá bom? Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo.